gente tem aqui, né? Essas ferramentas que eu mostrei aqui não são nem 1% do que o software tem para mostrar, né? Okay. A gente tem ferramentas para ajudar a estudar o software, para estudar os salmos, melhor dizendo. Aquele é o tanto vício na linguagem do programa que eu acabei confundindo. Mas a gente tem como estudar os salmos de uma maneira muito interessante. Esse aqui é uma que vale mostrar, que ela é uma que o pessoal sempre brilha os você olhos. Que está só ouvindo a gente, você vai ter que se virar e vir para o YouTube, porque a gente está mostrando a tela aqui do computador. Então dá para você ver tudo. É verdade. Mas olha só, eu estou abrindo aqui, deixa eu abrir do começo a ferramenta, ele está separando aqui os salmos por gênero, pode ser por estrutura, pode ser por autor. E aí você vai mesclando aqui. Então, por exemplo, eu quero aqui um salmo que seja um acróstico, mas eu quero que seja o gênero de lamento, quero que seja no livro 1. E aí você vai afunilando. Tema sobre fé. Agora, eu quero estudar o 25. Pronto, cliquei aqui, ele já me mostra o paralelismo no salmo, a estrutura dele. Inclusive, eu posso ver o hebraico lado a lado. Meu Deus. Então, isso aqui é uma ferramenta só que a gente tem. Como eu falei, a gente tem a ferramenta de pesquisa, que é uma das coisas mais poderosas para você ganhar tempo, por causa da maneira que você tem como pesquisar especificamente. A pessoa que quer fazer uma pesquisa só na Bíblia. Isso é uma coisa muito legal, cara. Então, vamos pegar aqui Jesus Copy, certo? Cópias aí de Jesus. Vamos falar, então, pesquisar sobre Jesus. Quero saber quem foi Jesus, quero aprender sobre ele. Se você pesquisar aqui, for no modo Bíblia aqui, pesquisar pela palavra Jesus, você já vai ver todas as vezes que a palavra Jesus vai aparecer. Deixa eu só colocar ela aqui. E você já tem, depois dessa pesquisa, todos os resultados aqui, 1180 resultados e 1139 versículos sobre Jesus. Mas você concorda comigo que Jesus nem sempre é chamado de Jesus? Às vezes ele é o Filho do Homem, às vezes ele é Cristo, às vezes ele é um pronome ali, é ele, ou uma terminação verbal. E se eu quisesse saber tudo que a Bíblia, então, tem alguma ligação com Jesus? Eu tenho como pesquisar pela pessoa de Jesus e não só pela palavra, porque o Logos vai categorizar todas as palavras que estão relacionadas a ele. Então, quando aparece ele foi lá e colocou um código que esse ele de quem está falando. Exatamente, Cara, exatamente isso. Então é fruto de um estudo detido. Aí aqui, olha só, aumentei o tamanho da fonte para a gente visualizar. Aqui você está vendo Jesus Cristo, filho de Davi. Ok, aqui depois Jesus, mas aqui ele é só Cristo. Ele está sendo aqui. E aqui, sua mãe de quem? Jesus. Então você vê, inclusive, terminação verbal aqui, foi gerado. Quem é que foi gerado? Jesus. Entendeu? Você tem como fazer pesquisas e ainda... Meu Deus! Você tem como dizer assim, o que é que Jesus falou sobre amor? Você tem os moldes aqui, e aí eu posso vir aqui e escolher o que é que uma pessoa fala sobre algo. Aí eu vou escrever aqui, então, Jesus, e aí vou selecionar ele e vou falar aqui, colocar aqui amor. Ok? Selecionar e pesquisar. Ele já vai me mostrar aqui, quando Jesus está falando sobre amor. Meu Deus. Isso aí para fazer um sermão, ajuda ou não? Eu acho que vai ajudar, viu? Para estudar a palavra, para tudo, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem questão de sermão. O construtor e o gerenciador de sermão, cara, isso, por exemplo... Isso foi no novo, né, que coloca. O gerenciador e o construtor, eles já existiam no Logos 9, mas o que a gente teve foi um avanço ainda mais nele. Então, agora, por exemplo, você consegue administrar todos os seus sermões no iPad mesmo ali. Então, você tem como visualizar todos eles, editar todos eles. Você tem também como pegar citações específicas sobre uma palavra. Então, como é que você vem aqui? No gerenciador de sermão, é onde você vai visualizar todos os sermões que você tem. Como aqui é uma conta teste, a gente está sem. Mas é basicamente aqui você vai visualizar por título, semana, passagens, lugar. E aí você tem como criar um novo sermão. E ele já vai, então, abrir o espaço aqui para que você comece a usar. Você tem, então, como colocar um título para ele. Ou então, se você quiser, você tem como colocar aqui já a referência. Mateus 5. E aí você vai colocando a referência aqui e vai pesquisar tudo de uma vez, colocar o texto de uma vez aqui. Uau. E ele já cria todos os slides automaticamente para você. Você tem como ele cria pegar slides. citações. Exatamente. Olha aí, você gosta da parte visual, de design, né? De visual? Isso aí já ajuda pra caramba. Aí você tem citações. Diz aí um tema pra gente pesquisar aqui. Você colocou o quê, Mateus? Mateus 5, as bem-aventuranças. Humildade. Vai. Humildade. Vamos pesquisar aqui sobre humildade. Ok, vou pesquisar aqui. Ele já vai, então, carregar para mim citações sobre humildade. Então, frases sobre humildade? Frases sobre humildade. Meu Deus do céu. Eu tenho como pegar aqui, Jonathan Edwards, arrastar para cá, colocar aqui, ele já vai inserir, já vai criar um slide dessa citação. Vamos parar esse podcast que eu vou ali preparar um sermão. Vamos preparar um sermão, né?
Então, dá, na verdade, até para você gravar mais podcast agora, que você vai fazer sermão com a mesma profundidade ou em menos Muito mais tempo, rápido. ou com mais profundidade no tempo que você fazia. Exato. Essa é a questão. Você tem como manter a profundidade em menos tempo, porque você vai ter ferramentas mais rápidas para você, ou você tem como ir ainda mais fundo com aquele tempo que você usava. Tempo que você questão tinha. de eficiência, né? Muito bom.